Fala galera, chegando para mais um cortezinho aqui do nosso canal do Atlético Mineiro. O Galo, né, perdeu para o Tolima, quebrou aí uma invencibilidade, a maior invencibilidade de todas, né, 18 jogos sem perder. O Galo perdeu hoje em casa para o Tolima. O Atlético Mineiro parecia meio desesperado, né, galera? É como se fosse um time desesperado, uma desorganização em campo e acabou, né, perdendo para o Tolima, um time aí fraco, né, rapaziada? O Tolima, vamos falar a realidade, né? É um time fraco. O negócio é que o Turco foi mudar, né, cara? O Turco foi colocar o time dele. Se ele deixa como estava no começo, ele estava deixando o time do Cuca, do jeito que o Cuca jogava. Era só estudar, cara, o jeito que o time deu certo. Quando o trem tá dando certo, para que você vai mudar? Para que você vai tentar implementar seu método em uma coisa que já está dando certo, né, galera? Rapaziada, comenta aqui o que vocês acharam desse jogo. E o que vocês acham desse treinador aí do Atlético? Será que ele vai longe ou será que ele já vai cair? O que vocês acham? Comenta aqui abaixo. Já quero dar os créditos aos canais ESPN. O link está bem aqui abaixo na descrição. E antes de soltar o vídeo, quero pedir a você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, acione as notificações. Agora sim, vamos ver o cortezinho aí, galera. Mais relevante, né, dessa derrota. É claro que a marca é uma marca legal, mas certamente ninguém vai se preocupar com a perda da invencibilidade se o Atlético for campeão da Libertadores. O ano passado saiu invicto, né? E claro que o torcedor preferia perder e ser campeão. Aí, né? Então a invencibilidade não acho que seja uma... ficar ou não à frente do Estudiantes, né, Léo? Que acho que era a única... podia ser a quarta melhor campanha, Isso. Agora pode ser até a sétima, né? Até o Corinthians pode passar eventualmente. Exato. Agora depende dos jogos de quinta-feira, vamos ver o que vai acontecer. Mas também acho que isso, enfim, vai depender muito do sorteio para que isso tenha um efeito de fato, né? Para você saber quantos times que vão eventualmente ficar abaixo, acima e poderiam ficar abaixo, vão cair no lado da chave do Atlético. Isso aí você vai saber depois. Eu acho que no fim das contas o que pesa mais do resultado é realmente essa questão que o Léo e o Pedro falaram, do ambiente, porque o ambiente é uma coisa chata aqui, o ambiente é muito nocivo, o ambiente ajuda a atrapalhar os trabalhos, ajuda a destruir trabalhos, às vezes com grande potencial, às vezes trabalhos que você vê coisas positivas e eles são destruídos pelos resultados. Vamos torcer para que não seja assim no Atlético, onde a gente ouviu as vaias ao final do jogo, né? Mas também não quer dizer que vai virar um inferno a vida do seu treinador e nem a vida dos jogadores. Vamos aguardar, né? O Turco vai falar daqui a pouco, a gente mostra aqui no Linha de Passe. Você falou de vaia dos torcedores, até antes do Paulo Calçado. Se eu não estou enganado, foi naquele jogo contra o Palmeiras que a torcida aplaudiu o Galo? Sim, foi, né? Naquele jogo no Mineirão, da eliminação, aplaudiu. Olhando para o brasileiro. Exato. Mas ali tinha um brasileiro muito, né? Muito às mãos do Galo. E aqui no brasileiro você já teve alguns tropeços no caminho, né? Já perdeu ponto para Curitiba, Goiás, América. Agora. Então, e também não é nenhum momento do brasileiro que você fala, não, mas ali, beleza. Não, o momento no geral, ele leva a uma situação, a um voto de desconfiança ao trabalho, né? Porque o mês de maio foi um mês de jogo atrás de jogo, de lesões importantes, o que dificulta, mas também de atuações abaixo, né? Então, todo aquele clima, levantou 2 taças na temporada, continua tendo grandes jogadores e tal. Então, isso faz com que o sarrafo fique sempre lá no alto. A gente vai se aprofundar em tudo isso. Paulo Calçade, tamo juntos, Calçade. Tudo bem? Tudo bem, Preto. Olá, companheiros. Olá para você. O mínimo é ganhar títulos. Não vice, nem pensar. E isso também está dentro do Galo. Embora o Atlético esteja sentindo falta, hoje foi um dia especial, daqueles jogadores que foram embora. Hoje dava para jogar o Savarino tranquilamente, o Dila. Eu vou nem chegar em Diego Costa, mas eu digo, são jogadores que faziam parte de um elenco que não deixava o Atlético chegar a uma situação como essa. O jogo de hoje com os desfalques, acho que é um alívio até para o Cuca, para poder botar todo mundo para jogar e o time jogava. Só que é outro campeonato, é outro time, é outro treinador, os adversários mudam também, então não adianta ficar olhando para o passado. Essa é uma mania que a gente tem no futebol brasileiro. O farol está sempre virado para trás, tudo que era bom está lá atrás. E o Galo tem que se ajeitar, como o Flamengo. Mas
É uma quarta-feira para a gente, assim, se o Atlético foi uma decepção nesse final, e foi, tem a satisfação que foi o Fortaleza, que foi... Sensacional. Foi legal. Com todo sufoco, mas 4-3 é uma vitória bonita fora de casa. Vamos falar do Fortaleza também e vamos voltar para o Mineirão, porque o incrível Hulk fala agora aqui no Linha de Passe. Vamos lá. É que nem sempre ganha o melhor, futebol às vezes não é justo, e ele falou assim, se empatasse ou vencesse, ia apagar muitas coisas, né? Ia apagar muitas coisas, muitas falhas, eu entendo que ele se refere a isso. Você viu muitas falhas no time hoje contra o Tolima, Bertozzi? Eu acho que ele quis dizer mais assim, que às vezes você faz jogos muito ruins, acaba ganhando, e aí as coisas ruins elas ficam em segundo plano em função do resultado. Eu até acho que assim, ele falou das mudanças, né? E isso que o Calçade pontuou é importante, né? O banco que o Atlético tem hoje já não é o banco que ele tinha 1 ou 2 meses atrás, né? Então, no primeiro momento você fala, o Savarino não era titular, mas beleza, o Dylan não era titular, mas de repente num jogo como o de hoje, com as ausências, eles jogariam. E rodadas. Por uma dessas circunstâncias do futebol, que ainda bem que elas existem, porque senão o futebol ia ser um negócio muito chato. Ele é como hoje, né? Isso está presente. Você não ia imaginar, o Atlético vai perder para o Tolima em casa, mas perdeu. E o Atlético poderia ter conseguido algo muito difícil de um time conseguir, que era ter ainda disputado uma final de Libertadores. Foi por um tris, que não foi para a final e poderia ter sido campeão. Imagina, ganhar a Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. Só um elenco daquele tamanho que o Galo tinha. Desse ano já é um pouquinho diferente. Mas o treinador vai ser cobrado, evidentemente, porque não tem nesse momento onde se apoiar. Eu vou me apoiar na Libertadores ou no Brasileiro? Ele está classificado na Libertadores, mas não é... E é difícil dizer quem tem. Talvez o Palmeiras tenha pela eficiência. O grande futebol desta primeira fase aqui de grupos que está acabando na Libertadores. Quem foi que jogou? O Palmeiras jogou o seu jogo, que é o jogo de quem tem 2 títulos. E parece que ele foi aprimorado. O Galo não está com o jogo do ano passado. O Palmeiras, minha opinião, é que o Palmeiras ele pode cair nas oitavas. Mas que a minha opinião é que o Palmeiras ainda melhorou em relação à final da Libertadores. Que não é nenhuma garantia. Isso também está relacionado com a questão de que o futebol é legal. Aliás, isso é engraçado, né? Porque acho que assim, essas discussões sobre... Eu concordo plenamente com a análise do Calçado sobre evolução ou não evolução. É claro que o Galo, apesar de não ter sofrido uma revolução como sofreu o Flamengo, e quando eu digo que o Flamengo sofreu uma revolução, ele sofre uma revolução não porque mudou completamente o elenco, mas pelo que o seu treinador se propôs a fazer. O Galo tentou mexer menos, mas teve uma queda. A queda é indiscutível em relação à confiabilidade do time. O Palmeiras teve uma evolução. O time hoje é um time mais confiável. Agora, numa competição como a Libertadores, é bom a gente lembrar, as oitavas de final, elas acontecem daqui a mais de um mês. Sim. E a gente sabe o que acontece no futebol brasileiro no intervalo de um mês e pouco. Jean, tem 7 rodadas até voltar. Muda tudo. O que o Jean quer dizer, e eu vou tentar falar isso da maneira mais clara possível, é que o Turco Mohamed tem uma batalha para estar nas oitavas de final da Libertadores. Que é esse mês de junho. Sim, considerando o que é o ambiente do futebol brasileiro, o que é a pressão de torcedor, como é que a banda toca. Chega a esse ponto? Assim, não que a gente queira, mas pelo contexto. O futebol brasileiro, ele funciona muito em função do ambiente, né? Do estádio, da rede social. Então, se volta a ter um outro jogo ruim em casa, vai ter pressão, vai ter pedido de cabeça. E são pouquíssimos dirigentes no futebol brasileiro que resistem a isso, né? E é essa tentação de... São 7 jogos de mudar o comando. No Brasileirão, até a volta no dia 28. Dia 29. 28 e 30. Acho que é 28 naquela 29, semana. Naquela semana. Final de junho. A gente tem aí um pouco mais de um mês. Os jogos do final de semana, o próximo final de semana, ainda estão impactados por esta rodada de Libertadores. Sim. E os jogos da última rodada que antecede as oitavas também vão estar impactados. Então, você tem desses 7, 2 que estão vivendo essa relação com a Libertadores. E 5, que aí você tem Copa do Brasil, para tentar chegar no Brasileirão. Porque não dá para se apoiar no Brasileiro também.
Então, Assim, não, mas no brasileiro fica tranquilo. que o eu ia brasileirão chegar tá- justamente nesse ponto que, para mim, é engraçado, porque o que está acontecendo acaba equilibrando demais o olhar do brasileiro também, né? O prognóstico do que vai acontecer no brasileiro. Porque eu tendo sempre a achar que um campeonato por pontos corridos é o campeonato em que o melhor elenco, né? Se ele não tiver muito mal do ponto de vista do conjunto, o melhor elenco, aquele que pode rodar mais, acaba tendo uma grande vantagem e, portanto, tendo uma grande possibilidade de ser o campeão. Você tem 2 elencos acima da média, muito acima da média, e esses elencos são de Flamengo e de Atlético. O Palmeiras não tem um elenco tão forte assim, mas hoje tem um time mais confiável, tem um conjunto melhor. Isso tudo, e aí você tem o Corinthians, né? Você tem o São Paulo. E o que vai surgindo agora. E você tem um cenário de absoluta imprevisibilidade. Que foi o campeonato de 2020, por exemplo. É isso, e vai ser muito legal esse brasileiro. Porque é claro que se o Flamengo estivesse voando ou o Atlético estivesse voando, pelos jogadores que tem, com o elenco que tem, sobretudo no brasileiro, a tendência era você ter, de repente, alguém disparando. Hoje, o time mais confiável é o Palmeiras, mas não é o melhor elenco, vai sofrer, vai ter que mudar, vai sentir falta de peças, porque agora o Abel não vai mais poder fazer o que ele fez na primeira fase da Libertadores. Então, o cenário que a gente tem aí para o Campeonato Brasileiro, inclusive com outras forças, além das 3 se metendo por ali, é um cenário muito, muito legal. E sabe qual que é o problema, Calçade? É que assim, se o time tem problemas, é a época da temporada em que você não corrige no campo de treino. Por quê? Porque o treino não existe. Né? Então, o Atlético, quando perde a bola, é um time muito problemático hoje. Né? Muito. Você percebe que a gente não sabe exatamente qual que é o momento da pressão, qual que é o momento de recompor. Então, os adversários já identificaram isso e o Atlético tem levado muito gol de contra-ataque. Acho que não era assim desde a época do Sampaoli, por exemplo. Se não me engano, Léo, a próxima semana é a única em Cheia. muito tempo cheia de trabalho. Aí você vai ter gente perdendo jogador para a seleção, gente com jogador que você já está tendo que segurar um pouco, não dá para fazer aquele treino mais esticado por conta de uma situação física agora, e eu estou contigo nessa. Os problemas do Atlético de hoje não são situações pequenas que você aperta Não um dá pouco só mais na no parafuso conversa, aqui, ajeita, bate um papo que não. É uma situação que você falou, Mas bem. Acho que o Zé bate muito nessa tecla hoje. Atlético A todo momento essa transição ela é problemática, Sim. não é de hoje, não é do jogo de hoje. Ela Atlético é vem quarto colocado. desse momento. Tem 12 pontos. O Flamengo é o 14º com 9. Então, a gente está com distâncias muito curtas, Sim. porque são poucos jogos. É uma rodada. É uma rodada. Inclusive, É uma rodada. Então, Desde que aconteça uma vitória. Este sim, miolo, mas até o início das oitavas, é a hora para o Turco, para qualquer treinador que tiver, né, com alguma preocupação, tentar chegar à liderança. É possível. Com o elenco tem Atlético ainda, dá para chegar. Ele está a 2 pontos do Corinthians. Isso pode acabar na próxima rodada. O Atlético pode ser líder na próxima rodada. Com o Calçado, eu estava pensando exatamente isso, né? No futebol brasileiro, não um campeonato, especificamente falando. Pô, isso que é bacana no futebol, né? Você vê o Paris Saint-Germain com um investimento gigantesco, achando que vai ganhar a Champions League. E as coisas não funcionam exatamente assim. Agora, uma coisa também fica muito clara aqui para mim. Isso vale para nós avaliarmos e analisarmos o futebol num contexto geral. O torcedor do Atlético hoje não está achando nada legal a situação do Galo, não está achando nada bacana essa questão de que o time não é a mesma coisa da temporada passada e que precisa melhorar. E dentro daquilo que vocês conseguem diagnosticar de problemas do Galo, mas, de novo, tem que fazer um pouquinho de comparação com a temporada passada. O que foi que mudou no time do Atlético? No time, na equipe, no elenco, fora o técnico? Bom, no elenco, o Calçado já lembrou, ele até tinha falado uma peça que saiu faz mais tempo, mas... o Diego Costa. O Diego Costa não teve nem perto do que foi o Hulk. Tá? Mas olha quantos gols importantes ele fez ano passado, em reta final da temporada. Alguns. Né? É um cara que você tinha no elenco e passou a não ter. Jogadores não titulares absolutos, mas reservas importantes. Por exemplo, o Savarino era um jogador importante. O Savarino decidiu o jogo logo antes de sair, por exemplo. Fez gol, não decidiu o jogo, mas fez gols importantes. Enfim, aí você Chegada passa... do Ademir. O Ademir, por exemplo, é um jogador que foi importante no começo, mas não está no momento legal. É um jogador que peca na tomada de decisão, às vezes está um pouquinho abaixo. Quando o Galo contrata o Ademir, ele olha muito mais para o modelo do ano passado, pensando que ele poderia ter muito campo. Ele depende de campo para jogar. Ou ele contrata pensando que poderia mudar, porque hoje, quando ele não tem campo,
Ele não tem drible curto. Ele Ele não tem uma solução. Ele de pouco é um espaço. jogador para jogar com espaço, né? Exato. Eu senti um pouco falta. Eu acho que você tinha comentado a situação do Sávio. Sim. Da possível entrada. Enquanto você tem o Sávio, você tem uma coisa do drible curto, a solução num espaço curto, talvez o Keno possa ter que o Ademir não tem. Quebrar a linha e Então tal. acho que essa situação, desculpa, Léo, eu te fiz essa pergunta porque eu acho que muda também. Um Galo do ano passado que buscava ter o campo para acelerar e o Galo desse ano, como hoje, que tem um campo reduzido pela marcação bem blocada ali. Sim. Você comentava, né? O Del Valle faz o gol, o Tolima, obviamente, sabe, se fecha. E quando não tem esse campo para correr, tem esse campo Mas mais só fechado lembrar, né, Pedro? de buscar o espaço, ele não conseguia hoje. Não consegue O Turco falou na última entrevista dele que contava muito com o Atlético jogando de diferentes formas e destacou isso. Que às vezes vai ser legal e vai ser importante para o Atlético chamar o adversário para jogar com o campo, né? Para ter o espaço para utilizar um tipo de jogador como o Ademir. Mas assim, o que eu estou querendo dizer é. Não me parece ser um técnico dogmático daqueles que vai dizer, não. Ele tentou fazer isso, por exemplo, com o Del Valle. Saiu na frente, recuou o time e o Ademir teve duas chances para fazer gol ali e não conseguiu aproveitar. Fez isso no Brasileiro recentemente, Sim. quando tentou resolver. É interessante. Acho que nem Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Eu tô achando que esses caras estão querendo passar pano pro Turco, né? Porque quando é o outro time lá, o Flamengo, os caras querem destruir. O Flamengo ganhou, né? Teve a sua melhor campanha, e vamos só comparar. Teve a sua melhor campanha na Libertadores e os comentaristas detonaram o treinador, né? Parece que eles querem tirar o treinador de lá e quer manter o Turco aí. Cara, o cara desmanchou o time do Atlético, né? O time do Atlético é praticamente o mesmo, galera. O time jogava de uma maneira espetacular, né? A arma do Galo era a defesa, cara. Hoje o Galo toma gol no contra-ataque toda hora, né? O Galo tomou gol de contra-ataque do América, né? Tomou gol de novo. Então, o time que estudar o Galo vai matar o jogo no contra-ataque. É simples assim. Se não arrumar isso daí nas oitavas de final, os times que vai jogar contra o Galo, os times já estão estudando o Galo, inclusive, né? Os times que estão no outro pote já estão, opa, é aqui que nós vamos ganhar dele, né? Se não organizar isso daí, se o técnico não organizar isso daí, não sei não, galera. E esses caras estão passando pano demais pro técnico, né? Eles estão tampando o sol com a peneira ali de um jeito que é absurdo, absurdo. O Atlético não é o mesmo time, mas está completamente sem saber o que fazer, né? Sem saber o que fazer. Quando o Galo perde a bola ali no meio de campo, é batata, é gol dos caras. Rapaziada, eu vou encerrar por aqui. Créditos mais uma vez, canais ESPN, valeu.